Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um podcast. Não pira, respira, hein? Respira fundo porque vai ficar tudo bem, eu tenho certeza. E hoje eu vou entrevistar ele, que é jornalista, publicitário, autor de livro, que eu sei que ele já escreveu um livro, comandante do Bora Viajar, um programa que foi ao ar durante muito tempo aqui na TV Cidade de Fortaleza, que se transformou praticamente num grande site aí de notícias sobre a Disney. E atualmente ele é correspondente da TV Cidade de Fortaleza na Europa. Eu estou falando com Patrolino Ribeiro Neto. Patrolino, seja muito bem-vindo aqui no Não Pira, Respira pela Pan News em revista primeira edição. Tudo bom? Oi, Patrícia, tudo ótimo. Primeiramente, obrigado pelo convite. E aí, obrigado por todos os ouvintes que estão aí dedicados nesse momento a ouvir o que a gente tem para dizer. Patrolino, a primeira pergunta que não quer calar, né? A gente sabe que você está em Portugal. Eu queria primeiramente saber como que tem sido o teu isolamento aí em Portugal. A gente sabe que as restrições aí elas já estão melhores por conta do isolamento, que começou bem antes do que aqui no Brasil, né? Então conta um pouquinho como tem sido a sua rotina aí, Patri. Patrícia, assim, o primeiro caso aqui em Portugal, ele foi relatado, né, no dia 2 de março. Cerca de 15 dias depois, um pouco menos de 15 dias depois, o governo já tinha tomado providência. Então, assim, as academias, que aqui são chamadas de ginásios, já estavam fechadas, as escolas, os shoppings começaram. Considera-se que o governo português foi muito rápido. Então, assim, eu, por ter uma coluna na Disney, e a Disney ter uma coluna sobre a Disney, e a Disney ter complexos na China, eu particularmente já vinha acompanhando a evolução do coronavírus desde o finalzinho de dezembro, quando tudo começou a acontecer por causa dos complexos da Disney, e eles já comentavam que algumas medidas precisariam ser tomadas. Então, assim, eu confesso a você que eu fiquei monitorando durante os meses de janeiro e fevereiro. Eu ficava monitorando e meio que com o coração na mão e ali me perguntando, isso vai chegar a Portugal? E se chegar, como é que vai acontecer? Logo no começo, ainda se eu não me engano, em fevereiro, a ministra da Saúde portuguesa, ela deu uma declaração dizendo que se o coronavírus chegasse aqui, provavelmente o governo não teria condições de lidar com ele. Então, assim, houve no primeiro momento digamos assim, um receio grande, mas os casos só foram, o primeiro caso só foi registrado algumas semanas depois, então eu penso que deu para o governo meio que dar uma preparada, eles foram rápidos e eles conseguiram controlar isso. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu estava por dentro do assunto, eu pude monitorar um pouquinho a situação, mas não deixou de ser uma coisa surpreendente, porque em uma semana eu estava indo para academia, eu estava saindo, eu estava com minha rotina completamente normal e de repente começou aquele zum, 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 vai fechar, vai ser decretado estado de emergência, muita gente sequer sabia o que é um estado de emergência e assim, quando fala em restrição da circulação, em restrição dos seus direitos pessoais, eu acho que todos nós já começamos a ficar um pouco perturbados, porque ninguém quer ter seus direitos restringidos, né? Então, assim, em uma semana estava tudo bem, na outra semana a gente já foi obrigado a ficar em casa. Quem pode trabalhar em teletrabalho, né, que é como é chamado, ou seja, basicamente o home office, começou, foi como o governo mandou. Eu já tinha o hábito de trabalhar mais de casa, mas assim, para mim o que ficou mais difícil foi realmente o fato de não poder sair de jeito nenhum. Então, assim, você podia sair aqui para ir ao médico, para ir a uma consulta, para levar seu animal ao veterinário, para poder ir ao supermercado. Você podia sair para fazer exercício físico, mas tinha uma norma. Tinha que ser exercício físico ao ar livre e, no máximo, acompanhado de mais uma pessoa. Então, assim, e claro, usando máscara, usando luvas. Então, assim, de repente eu me vi preso dentro de casa e as escapadas que eu dava, eu digo assim, foi um período muito complicado.
Eu costumo dizer que eu não sou mais o mesmo desde que a quarentena começou. E as escapadas que eu dei durante essa quarentena, era ir ao supermercado e correr na rua. Eu sou uma pessoa, uma curiosidade, que eu detesto supermercado. Eu detesto ir fazer compras em supermercado, mas assim, eu posso lhe dizer que todo santo dia eu ia ao supermercado. Era assim a minha válvula de escape, era o momento que eu tinha para poder respirar um ar livre. Eu moro muito, tem um supermercado aqui que deve ficar mais ou menos a uns 600 metros daqui do meu apartamento. Então, assim, eu ia a pé, completamente paramentado, luva, máscara, manga comprida. Eu até brincava dizendo que eu andava igual Naomi Campbell, completamente coberto, porque assim, existia, agora está mais tranquilo, mas existia um medo no ar. Então, assim, aqui Portugal tem muito idoso, a população de idosa é muito grande. Então, assim, a gente começou a se perguntar, será que vai ficar como a Itália? Se começar a chegar aos idosos, vai dizimar metade do país. Então, assim, nas ruas, o movimento caiu dramaticamente, mas as poucas pessoas que estavam na rua, você percebia que elas tinham medo de você. Às vezes você ia por uma calçada mais estreita e as pessoas desviavam de você, mesmo você de máscara, de luvas. Então, assim, foi um período bem complicado. Agora Portugal já entrou em fase de desconfinamento. Eu considero que a vida aqui já está praticamente normal. Só faltam abrir as academias de ginástica, os centros comerciais, as igrejas. Isso já vai começar, provavelmente já vai acontecer nesse próximo fim de semana. Mas assim, a vida já está mais normal. Lembrando que as pessoas ainda estão trabalhando de casa, o sistema de teletrabalho ainda está instituído até o começo de junho. Algumas empresas, mesmo com autorização do governo de que as pessoas voltem aos seus trabalhos fisicamente, algumas empresas estão optando por só voltar mais para julho. Ou seja, a vida não é mais a mesma e eu acho que eu e todos nós estamos tentando nos adaptar a esses novos tempos. E pegando o gancho, Patrolino, até para o ouvinte que está escutando a gente agora, para quem ainda não ouviu o podcast ele surgiu justamente por conta de uma experiência minha, que trato a ansiedade já há 2 décadas praticamente, né? E com a vinda da pandemia, a questão do isolamento social, a ansiedade, ela com certeza ela ficou mais exacerbada, né? É claro que eu já trato há bastante tempo, então eu já sei como controlar, mas o número de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, que vai ter uma depressão no futuro ou vai ficar ansiosa pós-pandemia, é alarmante, né? Os números são alarmantes. Eu queria saber de que forma você está lidando, você está longe da tua família, né? Você está num outro país, numa cultura diferente, você morava nos Estados Unidos, agora está na Europa. Então, como que está sendo todo esse processo para você de forma a manter a sanidade mental aí em ordem, em controle? Patrícia, eu vou ser muito sincero com você. Eu considero que em muitos momentos eu estou insano. Eu não estou normal, por isso que eu falei assim, eu não sou mais o mesmo, porque assim, eu realmente mudei de país e pouco tempo, como muitos imigrantes que eu entrevistei recentemente, até para matérias para o Ceará no Ar, muitas pessoas que chegaram aqui no final do ano passado foram pegas de surpresa por essa pandemia. Então, assim, eu fui um dos que não tive tempo para me ambientar, porque, assim, a cultura portuguesa, ela é muito semelhante ao Brasil, mas o português, ele é diferente do brasileiro. O brasileiro é muito festivo, é muito, sabe receber. O americano, ele já é mais fechado. O português, por sua vez, ele é fechado e muitas vezes ele é rude. Mas ele é rude sem querer ser rude. É o jeito deles. Você precisa aprender a lidar com eles. Então, assim, fora que tem vários outros detalhes da vida normal, de tudo. Então, assim, eu fui pego de surpresa. Eu não tive tempo para poder me ambientar nesse novo país e aí já fui pego de surpresa pela pandemia. E eu posso dizer para você que o que tem me mantido mais são é realmente a questão da oração,
Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou uma pessoa bastante católica, ou melhor, eu me considero bastante católico. Eu rezo bastante, então eu oro. Então, isso tem me ajudado bastante. E outra coisa são os exercícios físicos, né? Eu saio, realmente eu sempre gasto ali uma horinha, correr com música, com fone, isso me ajuda. E a outra coisa é que eu tento manter a cabeça ocupada, escrevendo as minhas notícias. Então, assim, uma grande parte do meu dia é consumida buscando notícias, postando na coluna ou mesmo escrevendo minhas matérias. Agora, sim, é um fato, tem dias que realmente a cabeça não funciona, que você não tem condições, que você não raciocina. Uma coisa que eu tenho percebido é que eu, particularmente nesse momento, eu estou com um déficit de concentração muito grande. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, eu não escondo para ninguém, eu sou bastante ansioso e realmente, desde o início da pandemia, eu estou bastante ansioso, porque assim, como você falou, você está distante da família, agora com restrição de voos, com restrição de imigrantes podem ou não entrar. Por exemplo, os Estados Unidos acabaram de proibir a entrada de brasileiros devido ao número de infecções. Então, assim, nós estamos em um momento que nós nunca soubemos a respeito do futuro. Mas agora eu acho que a gente está mais ainda sem saber sobre o futuro, porque não dá para planejar absolutamente nada, porque você não sabe quando esse vírus vai ter cedido um pouco, quando vai ser resolvido, e aí você acaba ouvindo muitos especialistas, e há quem diga que a solução, eu já vi pessoas dizendo que uma vacina só vem em 2021, que até 2021 medidas restritivas ainda vão ter que estar aí sendo tomadas, há quem diga que já chega no começo de 2020, então assim, a gente, além de tudo, a gente é bombardeado por notícias todos os dias. E é preciso, eu sou uma pessoa da imprensa, você é uma pessoa da imprensa, a imprensa precisa informar, mas assim, ao telespectador, ao ouvinte, também cabe a ele filtrar um pouco das informações que recebe, porque se você absorver, e olha que eu estou lhe dizendo como uma pessoa que, mais uma vez repito, eu sou da imprensa, é preciso filtrar aquilo que você recebe, porque se você introjetar tudo que você escuta, você fica maluco. Então, é uma dica que eu dou. É realmente assistir aos programas que têm credibilidade, que você confia. Eu não indico que as pessoas vejam jornais ou leiam jornais muito antes de ir para a cama, porque isso, pelo menos para mim, me deixa mais ansioso, entendeu? Então, infelizmente, eu tenho criado esse tipo de mecanismo e uma coisa que para mim é nova, eu tenho tentado meditar, não aquela meditação clássica que você senta, fica de coluna ereta e tenta ali ficar alguns minutos sem pensar em nada. Não, mas quando eu vou para a cama, antes de eu dormir, eu tento colocar alguma meditação, alguma coisa que alguém que está falando uma coisa positiva, e aí eu vou tentando controlar minha respiração para que realmente eu consiga dormir e acordar mais tranquilo, porque a gente sabe, se você vai para a cama com muita tensão, com muita preocupação, a probabilidade de você acordar tenso é muito grande. Então, é preciso começar a relaxar mais cedo. E é muito interessante isso que você falou, porque semana passada eu entrevistei o educador físico Márcio Atala, e ele falou exatamente isso, que a questão do hormônio do estresse, que é o cortisol, quanto mais elevado ele está, a nossa imunidade baixa. Imunidade baixa, em plena pandemia, a gente pode adoecer a qualquer momento. Então, a questão da atividade física, de uma boa alimentação, de uma respiração de forma adequada, porque até a respiração, Patriolino, muito interessante o que ele falou, é uma forma de atividade física, né? Então, esse momento de você dar uma pausada, como você disse, não vou ficar meditando, olhando para o nada, mas vamos respirar fundo, vamos mandar oxigênio para o cérebro, que isso fica legal. Aqui, Patriolino, hoje eu estava conversando com uma amiga minha que falou que o Brasil não está numa pandemia, está no pandemônio, né? Porque a questão política aqui do país, ela está bem complicada, as ideologias, elas estão atrapalhando e refletindo muito nessa questão da saúde. E eu li esses dias que o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa,
ele é muito popular aí no país, né? Inclusive, ele é sempre flagrado de shorts, bermuda, fazendo compras. Ele foi flagrado no supermercado, mantendo a distância social, o distanciamento social, de máscara. Então, assim, na sua opinião, o líder de um país, ele realmente precisa dar o exemplo, né, Patrolino? Porque senão as pessoas elas ficam confusas no que acreditar, no que fazer, no como fazer. Então, eu queria saber a sua opinião em relação ao teu presidente aí em Portugal. Patrícia, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele é absolutamente popular aqui em Portugal. Eu acho que talvez muitas pessoas não saibam, mas Portugal tem um presidente e tem um primeiro-ministro. E o presidente é bastante popular. Ele realmente é bastante querido. E eu vou dizer que ele é popular sem ser populista, certo? Ele não enfim, eu não quero dar aula sobre política, até porque não é a minha expertise, mas assim, ele não é populista. Ele é realmente uma pessoa do povo. Salvo engano, na semana passada, algumas feiras livres aqui em Portugal foram reabertas. E ele esteve em uma dessas feiras, usando luva, usando máscaras. Nós já vimos outros presidentes, que eu vou evitar citar nomes, mas assim, que vão para entrevistas e eles não usam máscaras. Então, ou a equipe não usa máscara, aqui não. Aqui realmente, tanto o presidente quanto o primeiro-ministro, eles têm dado exemplo. Eles têm usado máscara nas entrevistas coletivas. Tá todo mundo mais distante, então eles tiram por causa da leitura labial, que é importante. Mas, assim, é fato, um chefe de Estado, um presidente, ele precisa dar o exemplo. Ele foi eleito para aquele cargo, então ele precisa, como é que eu digo? Ele precisa exemplificar as regras, ele precisa mostrar que aquelas regras que as autoridades de saúde estão estabelecendo, elas funcionam, porque a partir do momento que ele não usa uma máscara, que ele não respeita o distanciamento social, ele meio que desacredita todos os outros profissionais. E assim, a gente sabe que o Brasil tem uma carência de conhecimento, nós temos uma população muito carente, que não estou falando de carência apenas no setor financeiro da coisa, no aspecto financeiro da coisa, mas também no aspecto de conhecimento, de estudo, até mesmo de julgamento, de opinião própria. Então, assim, muitas pessoas veem o presidente fazendo alguma coisa e eles legitimam aquilo como correto e aí eles vão repetir aquele mesmo comportamento. Então, eu acho que num momento como esse é preciso muita prudência. Como você falou, eu tenho família aí, e logo quando aqui em Portugal começou a acontecer, e lá nos Estados Unidos começou a acontecer, eu ligava com a minha família e eu dizia, gente, com certeza no Brasil vai ser pior. Fiquem em casa, ainda que o governador, ainda que não tenha decretado nada, apesar de que, na minha opinião, Camilo Santana foi absolutamente rápido também, eu já dizia para eles, fiquem em casa, usem máscara, higienizem as mãos e os produtos de limpeza, porque a gente sabia o que aconteceria. E o que mais me surpreende é que o Brasil, como eu disse, aqui em Portugal chegou no começo de março. E no Brasil chegou um pouco depois. Então o Brasil teve tempo de tomar todas as providências para evitar o que hoje nós estamos vendo. Mas não tomou. E eu costumo dizer, o brasileiro, ele só se arma no sentido figurado da coisa depois que ele é assaltado. Então, assim, ainda me surpreende ver o número de pessoas morrendo e ainda assim o brasileiro brincando e saindo, e indo à praia e não usando máscara. Eu realmente fico chocado. Eu tenho familiares que tiveram a Covid e para mim foi absolutamente preocupante, porque você está distante, você não sabe o que vai acontecer. Eu conheço pessoas que morreram vítimas do coronavírus. Então, assim, é bastante preocupante, até alarmante, como as pessoas ainda não estão levando isso a sério. E me choca também, sabe, Patrolino? A distância da minha casa até aqui o estúdio, da TV, da rádio, é uma distância até que curta, né? Durante o percurso, eu flagrei várias pessoas na rua sem a utilização da máscara. Ou a pessoa realmente, não é possível que não tenha informação, porque hoje a informação ela está em qualquer lugar, né? Não precisa não ter uma televisão, está no rádio, está na TV, está na internet, está no celular, enfim. Sem a utilização de máscara num estado onde está decretado praticamente um lockdown.
Então, assim, eu também concordo com você que as pessoas, ou elas estão em outra galáxia, em outro planeta, ou elas não têm medo. Não é possível, porque eu acho que quem se preserva, quem pode ficar em casa, a gente não, que está aqui levando a notícia, gravando, vindo para a TV, trabalhando e tal, a gente faz também todos os trâmites que é necessário para precaução. Eu só tirei a minha máscara para poder falar com você, mas aqui na televisão, na rádio, todos os funcionários com toda a exigência paramentado na prevenção. Então, as pessoas, elas não respeitam, isso me assusta. A minha próxima pergunta é saber se o português, ele trata essa questão das regras de forma adequada, se ele respeita. E a segunda pergunta, Patrulino, qual foi o momento de mais temor que você teve aí durante o teu isolamento social? Olha, o português respeita. É claro que a gente não pode falar em 100% das pessoas, mas o português em geral respeitou e foi isso que fez o sucesso dos números aqui e do controle dos números. A respeito da sua segunda pergunta, durante toda essa pandemia, eu sempre fiquei um pouco mais tenso, com medo da minha mãe pegar. Obviamente, eu sempre fiquei mais preocupado em que ela pegasse, e além desse temor que foi muito constante durante essa pandemia, foi mais ou menos ali, aqui Portugal decretou o primeiro estado de emergência, salvo engano, em 19 de março, e quando começou a se comentar que ele decretaria o segundo e talvez um terceiro, uma outra renovação, naquele momento eu praticamente pirei, porque eu não conseguia me ver por mais 30, 40 dias em casa sem poder sair. Foi um momento realmente muito complicado, e aí, como é o nome do seu podcast, a única coisa que você podia fazer era respirar e dizer, calma, é viver um dia de cada vez, é respirar fundo, porque realmente a gente não sabe. A gente não sabia o que ia acontecer. É realmente, essa incerteza é muito complicada. É uma incerteza que vocês estão passando por aí, justamente agora, porque ninguém sabe. Toda semana, praticamente, eu escuto dizer, o pico no Brasil, o pico em Fortaleza vai ser em maio, era em abril, agora vai ser em maio, já há quem fale em junho. Então, essa incerteza deixa você assim com o coração a mil e a ansiedade lá em cima. Não, a ansiedade na estratosfera, e eu posso falar de causa própria, que a gente potencializa também a situação, né? Porque o ansioso, eu, por exemplo, teve dias que eu tive todos os sintomas da Covid, mas totalmente de forma mental, porque na minha cabeça eu já tinha pego a doença, eu estava contaminada e eu ia passar o vírus para minha família e o meu pai em São Paulo doente, fazendo um tratamento de quimioterápico, na minha cabeça eu também já ia contaminar o meu pai, mesmo à distância, olha que loucura, né? Então eu realmente entrei num momento assim de caos, onde eu falei assim, não, peraí, vamos racionalizar que se eu estou fazendo a minha quarentena de forma correta, se eu estou respeitando o isolamento, e se, assim, eu estou fazendo tudo direitinho, então não tem como eu pegar agora de qualquer jeito esse vírus. Então, é coisa da minha cabeça. Mas eu tive que trabalhar isso na minha cabeça, Patrulino. Eu achei que eu fosse pirar, achando que toda hora eu estava com vírus. Patrícia, é interessante porque eu falando com os meus amigos durante essa quarentena, muitas vezes eu brincava com eles, falando com eles por telefone, eu dizia, olha, eu acho que eu já peguei esse coronavírus umas 3 vezes e fiquei bom. Porque assim, tinha dias que eu tinha todos os sintomas. Eu tinha falta de ar, eu tinha cansaço corporal, eu cheguei a comprar um termômetro e eu tirava a minha temperatura praticamente todo santo dia, e quando eu via que ela estava ali, graças a Deus, nos 36, no máximo 37, eu ficava tranquilo, eu dizia, não, é tudo psicológico. Mas assim, eu conheço várias pessoas que tiveram todos os sintomas sem, na verdade, ter. E ainda tem uma outra coisa. Eu não tinha coragem de sair de casa para ir a um hospital fazer exame, porque eu dizia, se eu for a um hospital para fazer exame, eu vou correr mais riscos do que se eu ficar em casa tratando da forma que eu posso. Então, assim, o tratamento que eu fiz, eu tomei zinco, eu tomei vitamina D, eu tomei outras vitaminas para poder aumentar a imunidade. E foi assim que eu realmente passei, graças a Deus, eu acredito que, de fato, eu não tive. Foi tudo psicológico. Você comentou algo que, assim, é totalmente real. Eu conversei com um neurocientista na semana passada, que ele fala realmente que a nossa mente é capaz de potencializar, sim, por conta da ansiedade, né? E é interessante porque eu passei por isso, você também está narrando o que passou, e outras pessoas com quem eu conversei também.
Então, assim, é por isso que nesse momento os especialistas, eles pedem para que a gente tente manter a calma com atividade física, com uma terapia, com uma questão da meditação, alimentação adequada. O que você tem feito, além da meditação, de uma respiração adequada, de uma alimentação que a gente sabe que você é saudável? Tem algum outro ponto de escape aí que tem feito você se distrair, fazer coisas legais? Como que tá a coluna Bora Viajar? Tá falando muito da Disney. É uma terapia para você? É uma válvula de escape a coluna? Patrícia, a válvula, assim, eu não sou o tipo de pessoa que eu coloco muita pressão e muita responsabilidade em tudo que eu faço. Então, assim, a coluna, ela começou em 2016, mais como foi uma coisa assim, eu vou falar sobre um assunto que eu amo e entendo. Hoje em dia ela está muito mais séria, então assim, ela tem mais notícias, ela tem uma abrangência muito maior. Então eu não posso dizer que ela é uma válvula de escape, porque não é uma coisa que me relaxa, porque eu vejo como trabalho, então eu levo a sério. É muito, as pessoas não, eu brinco dizendo que as pessoas não dão o valor que ela merecia. Assim, é muito complicado. Eu sou uma pessoa, eu sou sozinho, eu faço a coluna sozinho, e são 6 complexos para poder cobrir. E as notícias, elas todas saem em inglês. Então, assim, eu preciso traduzir todas as notícias, eu preciso buscar essas notícias. Então, assim, é uma coisa que ela ocupa muito do meu dia, ela me toma muito tempo e ela me distrai. Mas eu não posso dizer para você que ela é uma válvula de escape, não. Ela é um trabalho. Agora eu vou te dizer, uma curiosidade é que durante grande parte dessa pandemia, a coluna meio que, como é que eu posso colocar? Ela me fazia um pouco mal, porque assim, a Disney é uma coisa que eu amo. Eu amo a Disney. Eu amo a Disney e trato a Disney como se fosse da minha família. Eu não quero que a Disney tenha prejuízo, eu não quero que a Disney quebre, eu não quero que a Disney passe por dificuldade. E durante todo esse tempo, ainda está acontecendo, a grande maioria das notícias não é boa. A Disney está com prejuízo, a Disney está pegando empréstimo, a Disney não sabe quando é que vai abrir os complexos americanos. Então, por muitos momentos, essas notícias contribuem para a minha nostalgia, porque assim, eu fui uma pessoa que eu vivo e respiro Disney. Eu ia para os parques com muita frequência. Então, assim, quando eu penso, meu Deus, tudo aquilo está fechado, muitos membros do elenco, né, os cast members, os empregados da Disney, muitos estão passando uma dificuldade. A Disney não demitiu, mas ela colocou num sistema de, a grosso modo, auxílio-desemprego, que é o governo quem está pagando uma porcentagem do salário. É uma porcentagem baixa. Eu tenho pessoas que estão recebendo cerca de 200, 400 dólares por semana. É um valor completamente diferente do que eles costumavam receber. Então, assim, as notícias, geralmente quando você fala de Disney, é uma coisa muito para cima, é uma coisa feliz, é magia, aquilo aquece teu coração, mas de um tempo para cá, desde que a pandemia começou, até o tipo das notícias é mais pesado. Então, é algo que até isso me faz respirar mais fundo e dizer, calma, vai passar, é uma empresa sólida, daqui a pouco eles vão estar fazendo magia, porque eu lhe digo, o mundo sem Disney é diferente. A magia da Disney, a gente pensa, a Disney é uma coisa isolada, eu nunca fui, eu não conheço, é uma coisa que não está dentro da minha realidade. Errado. Todo mundo consome Disney de alguma forma. Todo mundo assiste aos filmes da Marvel, a Star Wars, é revista em quadrinho, todo mundo compra algum produto que está, de certa forma, relacionado à Disney. A ESPN, que muita gente acompanha, que é um canal esportivo, pertence à Disney. A National Geographic pertence à Disney. Quantos mil filmes que são da Fox, que agora pertence à Disney, estão ali dentro da empresa? Então, assim, a Disney está nas nossas vidas, você achando ou não, ela está nas nossas vidas. Então, é esperar passar e tentar lidar com essa nostalgia. Não, e é interessante o que você falou, porque, na verdade, quando eu fiz a pergunta, eu imaginei justamente que estaria, claro, além de ser um trabalho, e a gente sabe que é um trabalho pesado, na minha concepção, eu imaginei que te distraísse um pouco por você tratar de um assunto que você realmente ama, né? Porque eu, durante o isolamento, durante a pandemia, me descobri poetisa. Eu estou fazendo poemas. Então, Olha só. então é interessante porque
eu tenho descoberto muitas coisas assim que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, né? E que o isolamento me trouxe. Então, quando eu te perguntei na questão da distração da coluna, foi justamente por imaginar, mas você falando da forma que você falou agora, faz eu entender realmente que as notícias não são tão legais, mas que falar de alguma coisa bacana e falar de alguma coisa que você ama falar e trabalhar com aquilo que você gosta, realmente acaba sendo uma forma prazerosa, né? Uma válvula de escape. Então, a gente não deixa de ter, desculpa te interromper, não deixa de ter um certo prazer, porque, claro, eu preferiria falar 1000 vezes sobre esse tipo de coisa do que por exemplo, fazendo coberturas diretamente em hospitais, que seria uma coisa muito mais pesada. Mas, assim, válvula de escape mesmo que eu uso, fora os meus exercícios, é televisão, mas não é televisão hard news, é um seriado, é um filme, principalmente seriado. Eu sou uma pessoa que eu amo reality show, eu amo essas besteiradas de reality show, então é uma coisa que eu realmente... Isso me distrai, isso me relaxa, adoro assistir programa de culinária, não cozinho nada, mas amo ver aquelas comidas bonitas sendo feitas na televisão, amo, não entendo porquê, mas enfim, isso sim é uma válvula de escape. Eu acho assim que nesse momento, já que a gente está falando de saúde mental, tudo que você puder fazer, que você acha que vai lhe ajudar a ficar melhor, eu acho que você precisa fazer. Assim, eu admiro todas as pessoas que durante essa pandemia, sei lá, eu vi muitas pessoas dizendo, eu comecei uma atividade nova, eu comecei a estudar um idioma novo, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. Eu digo, gente, me perdoem, eu não consegui começar a fazer nada novo. Porque a minha cabeça não tem, Patrícia, eu não tenho concentração para realmente me dedicar, fora o que eu já me dedico semanalmente ou diariamente, eu não consegui, foi uma limitação minha, a minha cabeça não me deixou investir em nada novo. Eu gostaria muito de ter, até comprei um violino, eu disse, eu vou aprender a tocar música, a fazer um instrumento novo, não consegui ter disciplina, porque a cabeça voa o tempo inteiro, o tempo inteiro você pensa no risco, você pensa no vírus, você pensa na sua família, e uma coisa que me incomoda, eu sou uma pessoa planejada, eu sou uma pessoa que gosto de ter um mínimo de controle, eu sou uma pessoa controladora. Então você imagina o que é você não ter controle do dia de amanhã. Hoje Portugal está vivendo, entre aspas, uma fase boa, mas o tempo inteiro a gente fica, será que isso vai voltar? Aqui se comenta que, por exemplo, no segundo semestre, no início do inverno, vai haver uma segunda fase de coronavírus. Até lá se sabe que não vai ter uma vacina, muito provavelmente não vai ter um tratamento. O início do inverno aqui em Portugal, que é outubro, novembro, naturalmente as pessoas já adoecem por causa da mudança de temperatura e já se fala. É muito provável que uma nova onda de coronavírus venha por aí. Então, assim, como é que você vive tranquilo diante dessas notícias? O que você pode fazer é realmente respirar fundo, tentar se manter são, viver um dia de cada vez e rezar, rezar, rezar. É verdade. A gente... O que tem mais tomado meu tempo nesse isolamento, acho que são os rituais, sabe, Patrulino? Você tem que, se você sai, chega em casa, aí tem que desparamentar inteira, tem que colocar o sapato para fora de casa, aí tem que passar álcool, aí você faz a compra, tem que desinfetar o que você trouxe da compra, aí você tem que tirar a sacolinha, aí você tem que lavar antes de colocar na geladeira, aí se você tocou na torneira, você tem que... Eu tô pirando. São tantos os rituais, né? E depois você vai ter que ir pro chuveiro para tomar um banho para você se descontaminar. Aí joga a roupa contaminada na máquina de lavar. Tá difícil. Mas para finalizar, Patrick, eu sei que você tem um compromisso agora. Eu queria saber que quando tudo isso passar, qual que é a primeira coisa que você quer fazer em definitivo quando você sair de casa e falar assim, não, olha, eu quero correr para algum lugar. O que você está pensando e imaginando fazer? Patrícia, eu quero ir, pode parecer supérfluo ou tolo. Eu gostaria muito de ir a um restaurante, eu gostaria muito de ir a um bar, para poder comemorar a vida. Eu quero ver gente, eu quero ver pessoas celebrando a vida. Eu acho que nesse momento, provavelmente na sua vida também, eu sinto um ar de melancolia. Existe, por mais que agora está melhor, mas
Nas ruas existia um ar de melancolia muito grande. Você ia a um parque, os parques vazios, os playgrounds infantis cercados com fita, as ruas muito vazias. Então, assim, eu vou lhe dizer, eu tô cansado dessa melancolia, desse clima de incerteza. Então, eu gostaria, os restaurantes aqui já reabriram, cheios de regras, tem que usar máscara o tempo inteiro, a não ser quando você estiver efetivamente comendo. Então, assim, é uma coisa que chega a ser engraçada. Garçom de máscara, você de máscara, aí na hora da comida você tira. É uma coisa que chega realmente. É um pouco bizarra, mas é necessário. Não estou dizendo que que é desnecessário, é importantíssimo. Mas assim, eu não vejo a hora de voltar a um bar e ver pessoas felizes e pessoas tranquilas e sem ter medo do outro, sem ter aquela coisa, porque eu vou te falar, eu estou treinando no parque, eu estou treinando com o personal, eu estou de máscara, ele está de máscara, mas às vezes eu sinto falta de tirar aquela máscara, de poder sentir que os tempos estão normais. E eu não sei quando isso vai acontecer. É muito, olha, eu vou lhe dizer, aí Fortaleza é quente, Lisboa nesse momento está muito quente, está mais de 30 graus, e você sair no sol de máscara é quente, é difícil, mas enfim, a gente precisa fazer. Mas eu não vejo a hora dessa normalidade ser retomada. E tomara que esse não seja o novo mundo, né, Patrulino? Porque as pessoas falando que a gente vai ter que se acostumar com o novo mundo, eu não quero me acostumar com esse novo mundo. Eu quero que volte o que era antes, pelo menos na questão do contato, daquela coisa que a gente tem essa necessidade do contato. Evidente que muitas coisas vão ficar na questão da solidariedade, na questão do ajudar o próximo, na questão da reflexão, mas que o mundo não seja o que está acontecendo agora. Eu não quero me acostumar com isso. A gente vai passar por isso, né? Eu também não quero, porque assim, eu acho que o mundo precisa de mais amor, a gente sabe, precisa de mais empatia. E claro, por causa do distanciamento social, que é absolutamente necessário nesse momento, é muito estranho você encontrar as pessoas na rua. Repito, como Portugal já está em fase de desconfinamento, você já pode se reunir com seus amigos. Então, assim, é muito estranho você se reunir com seus amigos e você se cumprimentar com o cotovelo, ou você apenas dá um tchau. Muitas vezes eu brinco e faço namastê. Às vezes é até estranho você não poder dar um abraço. Eu não sou uma pessoa de abraço, isso é um fato. Mas assim, eu sou uma pessoa que tem uma educação. Então, assim, é normal quando você conhece uma mulher, você dá 2 beijinhos, você apertar a mão de um cara. E nesse momento nem isso. Então é absolutamente estranho. Eu espero que esse não seja o novo mundo, porque eu acho que isso vai fazer as pessoas mais frias, vai fazer as pessoas mais superficiais, vai fazer as pessoas mais distantes uma das outras. E assim, uma coisa que me preocupa muito é que nesse período de pandemia, as redes sociais estão ganhando uma força muito grande. E assim, se esse é o novo mundo, nós vamos viver o quê? Nós vamos viver virtualmente, não vai mais haver. O abraço vai ser virtual, o feliz aniversário vai ser virtual. Então, assim, eu realmente espero que isso seja só uma fase, mas que muito brevemente, nem que seja em 1 ano, tudo bem, mas que em algum momento a gente volte a poder cumprimentar, abraçar, se reunir, tomar um drink com os amigos, tirar a brincadeira, porque, olha, essa distância enche o saco. É necessário, principalmente assim, eu sei que eu estou falando para uma audiência em Fortaleza, eu peço às pessoas que fiquem em casa, fiquem em casa, que respeitem as normas impostas pelas autoridades locais, elas sabem o que estão fazendo, mas enfim, eu espero que passe. Vai passar, Patrulino, e eu gostaria de agradecer demais esse espaço que você abriu para a gente aqui. É interessante a gente saber como um outro país está se mantendo em relação à pandemia, embora a gente acompanhe aí nos noticiários, mas é sempre legal ter esse depoimento de alguém que esteja no local para poder narrar para a gente. E quando eu pensei, poxa, eu vou falar com o Patrulino, que está lá em Portugal, vai ser legal a gente saber da experiência dele por lá. Então, eu queria te agradecer muito você ter topado dessa entrevista e vamos marcar outros papos, né?
Vamos marcar outros papos. Eu que agradeço você ter chamado. Chamado a mim, eu que não sou um exemplo de muita sanidade mental, eu brinco dizendo que eu não sou das pessoas mais sãs, mas enfim, a gente tenta se manter são. E sim, vamos marcar outros papos, vamos fazer uma live no Instagram, isso é uma novidade para mim, eu não sou uma pessoa de rede social, como eu acabei de dizer, mas enfim, numa época como essa, até isso a gente está precisando, é preciso se reinventar. E aí eu tenho cedido a algumas lives, então vamos marcar a nossa. Vamos, porque eu tenho acompanhado as tuas lives sobre Disney aos sábados e tenho que te dizer, tá? E te falei isso, não tô falando agora não só pro ouvinte me escutar ou quem estiver assistindo no YouTube, eu te falei que me distrai bastante ouvir e falar de coisas legais como a Disney, né? Então, assim, as suas lives aos sábados, quando você consegue colocar no ar um tema bacana sobre Disney, tem sido muito bacana pra gente poder passar pelo menos uma horinha e meia lá de se distraindo com boas notícias. Obrigada também por esse espaço. Que bom que vocês tenham gostado. Patrícia, mais uma vez eu agradeço e desejo aí a todos vocês, incluindo a equipe do Grupo Cidade inteira, meus colegas, muita gente que trabalhou comigo durante muito tempo, e também aos ouvintes da rádio. Gente, eu desejo saúde a todos, que vocês se cuidem mais uma vez. Lembrem-se que nesse momento mais importante é a saúde, tanto física quanto mental. Então, vamos lá, respeito ao próximo, pensa no próximo, não pensa só em si, fique em casa, se protege, que isso vai passar. E quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido isso tudo vai passar. Beijo grande, Patri. Obrigada, viu? Obrigado, Patrícia. Um beijo para todo mundo. Fica com Deus. E o programa Não Pira e Respira fica por aqui. Mais uma edição para você que acompanhou a gente aqui no Pan News em Revista. Primeira edição, a gente se vê semana que vem. Tchau.